estão chegando. Oi, tô aqui no Riacho Grande e aqui vou mostrar uma espécie bem interessante que eu consegui encontrar. Aqui é um lugar que muitas pessoas vêm pelo lazer, tanto para brincar na água quanto para pescar. Mas poucos imaginam o que realmente acontece na água. E nesse vídeo, eu vou contar um pouquinho sobre uma bactéria chamada Nostoc, um tipo de cianobactéria que se prolifera na água. Primeiro, algo importante de se citar é que os chamados Nostocs pertencem ao gênero Nostoc, um grupo de organismos microscópicos que fazem parte das chamadas cianobactérias. As cianobactérias são organismos extremamente antigos e possuem um papel fundamental na história da vida na Terra. Evidências fósseis indicam que as cianobactérias já existiam há mais de 2 bilhões de anos atrás, ou seja, elas precedem os dinossauros por aproximadamente 1.750.000 anos. Esses organismos tiveram participação direta em um dos eventos mais importantes da história do planeta. Esse evento é conhecido como o Grande Evento de Oxigenação. Durante esse período, a atividade fotossintética de cianobactérias liberou grandes quantidades de oxigênio na atmosfera. Isso mudou completamente a composição química da atmosfera do planeta e permitiu posteriormente a evolução de organismos aeróbicos mais complexos, como os seres humanos. Ou seja, organismos semelhantes aos Nostocs ajudaram a tornar possível a existência da maioria das formas de vida atuais. Além disso, algo interessante é que hoje se sabe que a fotossíntese das plantas tem origem evolutiva justamente em cianobactérias ancestrais. Isso aconteceu por meio de um processo chamado de endossimbiose. Nesse processo, uma célula ancestral incorporou uma cianobactéria fotossintetizante em seu organismo. Com o tempo, essa cianobactéria passou a funcionar como uma organela. Passou, então, a ser chamada de cloroplasto. Ou seja, em certo sentido, organismos como o Nostoc representam parentes muito antigos dos cloroplastos presentes em plantas atuais. Algo interessante sobre os Nostocs é que eles são popularmente muito relacionados a algas. Apesar disso, não são relacionados a algas em nenhum sentido biológico. O que acontece é que as algas verdadeiras são plantas, fotossintetizantes e aquáticas, enquanto os Nostocs são organismos procariontes, ou seja, bactérias, que no caso acontecem de ser fotossintetizantes. Mesmo assim, durante muito tempo, esses organismos foram classificados junto das algas, justamente por realizarem fotossíntese e terem um aspecto relativamente semelhante a plantas. Curiosamente, lembrando muito a alga japonesa wakame, assim como a alface do mar. Vale mencionar que a classificação original dos Nostocs foi feita por volta do século XV ao XVI, uma época em que não havia conhecimento sobre a microbiologia. Portanto, a classificação de algas, para a época, não era tão distante como pode soar em termos modernos. Atualmente, por outro lado, com o conhecimento da microbiologia, pode-se ter certeza de que sim, os Nostocs se tratam de cianobactérias, e não de uma espécie de planta. Em relação ao nome Nostoc, algo curioso é que ele foi atribuído pelo naturalista e alquimista Paracelsus, no século XVI. O significado exato do nome não é totalmente certo, mas acredita-se que tenha relação com uma palavra associada às secreções nasais. Isso provavelmente aconteceu porque as colônias de Nostoc possuem uma aparência gelatinosa e translúcida quando hidratadas. Ou seja, o nome acabou surgindo a partir de uma comparação visual relativamente direta. Algo interessante é que em muitas culturas ao redor do mundo observaram esses organismos antes mesmo da ciência moderna descrevê-los formalmente e biologicamente. Em alguns lugares, eles eram conhecidos como geleia das estrelas. Esse nome surgiu porque frequentemente aparecem subitamente no solo após chuvas intensas, então atribuindo sua origem à queda do céu. O que realmente acontece é que os Nostocs podem permanecer completamente secos por longos períodos de tempo. Durante esse tempo, suas colônias ficam praticamente invisíveis ou passam despercebidas no ambiente. Quando a água retorna ao ambiente, essas colônias absorvem rapidamente a umidade e voltam a se expandir. Aqui, por exemplo, fiz um pequeno experimento, em que coletei algumas amostras de Nostocs secos que pude achar no solo. Então, levei essas amostras para casa e coloquei as amostras dentro de um pote com água para poder observar a hidratação dos Nostocs. Então, pude gravar com mais precisão essa variação do tamanho dos Nostocs, enquanto estão secos para quando são hidratados.
Essa capacidade de reidratação dos nostocs dá a impressão de que surgiram repentinamente, ou mesmo que teriam revivido, enquanto estavam mortos e secos, puderam então voltar à vida, estando úmidos. Esse fenômeno está relacionado a uma adaptação chamada de dessecação reversível, ou seja, esses organismos conseguem sobreviver à perda quase completa de água em suas células. Após a reidratação, retomam suas atividades metabólicas normalmente. Algo interessante é que isso permite com que os nostocs sobrevivam em ambientes normalmente extremos a eles. Isso porque eles dependem quase diretamente da água para sua sobrevivência. Portanto, a capacidade de sobreviver em ambientes secos se mostra muito eficiente para que possam prosperar em seu meio. Por exemplo, aqui no Riacho Grande, houve um período em que a represa diminuiu de nível, o que então levou os nostocs a entrarem em seu estado de hibernação, secos. Por outro lado, com ela enchendo novamente, eles voltaram a se hidratar e passaram a dominar partes da beira da água. Em relação a essa estrutura, os nostocs formam colônias compostas por cadeias de células chamadas de tricomas. Esses tricomas ficam envolvidos por uma matriz gelatinosa protetora. Essa matriz ajuda a reter água e protege as células contra a radiação ultravioleta. Além disso, também pode dificultar a ação de predadores microscópicos. Algo muito interessante é que eles possuem outras células especializadas chamadas de heterocistos. Essas células são responsáveis pela fixação do nitrogênio atmosférico. O que acontece é que elas conseguem transformar o nitrogênio presente no ar em uma forma utilizável biologicamente. Esse processo é extremamente importante para diversos ecossistemas. Em muitos ambientes pobres em nutrientes, os nostocs ajudam literalmente a fertilizar o solo. Isso permite que outros organismos possam se estabelecer nesses locais posteriormente. Ou seja, os nostocs frequentemente atuam como espécies pioneiras em ambientes recém-formados ou degradados. Algo curioso é que os mesmos também podem formar associações simbióticas com outros organismos. Entre esses organismos estão fungos, plantas e até mesmo algumas espécies de musgos e samambaias. Em líquens, por exemplo, eles podem atuar como parceiros fotossintetizantes dos fungos. Já em algumas plantas, ajudam diretamente no fornecimento de nitrogênio. Um exemplo bastante interessante acontece com a planta aquática Azolla. Nesse caso, as cianobactérias que são associadas vivem dentro das folhas da planta e contribuem com a fixação do nitrogênio. Esse tipo de associação tem inclusive importância agrícola em algumas regiões do mundo. Algo também curioso é que os nostocs já foram utilizados como formas de alimento em certas regiões do mundo. Por exemplo, em partes da Ásia, colônias desses organismos são consumidas tradicionalmente. Isso mostra como organismos aparentemente simples podem até mesmo ter uma importância cultural, além da ecológica. Vale a menção de que não se recomenda ingerir os nostocs. Isso porque eles agem como uma espécie de pequena esponja que absorve a água à sua volta. Por conta disso, não recomenda-se ingeri-los, pelo risco de terem sido hidratados com águas sujas ou poluídas. Outro ponto interessante sobre esses organismos é que os nostocs produzem diversas substâncias químicas com possíveis aplicações científicas. Entre essas substâncias estão compostos com propriedades antimicrobianas e antioxidantes. Por esse motivo, esses organismos vêm sendo estudados também na área de biotecnologia. Algo curioso é que sua resistência à dessecação tem despertado interesse até mesmo em pesquisas relacionadas à astrobiologia. Isso acontece porque organismos capazes de sobreviver à perda extrema de água podem ajudar a entender melhor os limites da vida fora da Terra. Em certo sentido, os nostocs representam um exemplo impressionante de como organismos extremamente antigos e aparentemente simples ainda possuem um papel ativo, tanto na ecologia atual quanto na pesquisa científica moderna. Estão chegando os alquimistas. Os alquimistas estão chegando.